Bom dia! Graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que iniciamos mais uma semana e que bom podermos começar mais uma semana lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de nosso Senhor, também falando com o nosso Criador através da oração. Então vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus? Continuamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e assentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que diz esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons." O texto que lemos hoje nos conta uma história maravilhosa. É maravilhoso saber que Jesus chama pessoas imperfeitas. Jesus chama pecadores. Jesus chama doentes. Jesus chama pessoas falhas, pessoas de má fama. Se Jesus só chamasse perfeitos, eu e você estaríamos enrascados. Mas graças a Deus que Jesus chama pessoas imperfeitas. É maravilhoso pensar que um dia Jesus chamou um homem chamado Mateus. Jesus se aproximou dele e falou: "Venha comigo." E esse Mateus prontamente se levantou e foi com ele. Da mesma forma, Jesus me chama e chama você até hoje. E eu espero que nós possamos também prontamente respondermos à voz de Jesus, nos levantarmos e passarmos a seguir Jesus Cristo. Vai ser muito bom se você seguir a Jesus Cristo e manifestar uma vida amorosa como a dele, bondosa como a dele, misericordiosa como a dele, perdoadora como a dele. Vai ser muito bom. As notícias boas não param por aí. Somos chamados por Jesus para sermos parecidos com ele, para seguirmos a ele. Somos chamados sendo pessoas falhas e imperfeitas. Ele nos chama para nos transformar e nos fazer pessoas mais parecidas com ele. Mas mesmo enquanto estamos nesse processo, Jesus está conosco. Jesus se senta à mesa conosco. Jesus se relaciona conosco. Mateus ainda era um cobrador de impostos. Os amigos dele eram os mesmos. Ele tinha os mesmos contatos, as mesmas amizades, os mesmos costumes. Mas Jesus entrou na vida dele. Quando ele passou a seguir Jesus, Jesus entrou na vida de Mateus. Jesus fez parte das amizades de Mateus. Jesus se assentou na mesa, na casa de Mateus. Ele entrou na vida de Mateus. Então podemos dizer que Jesus não nos transforma assim num passe de mágica, mas ele entra na vida das pessoas que ele chama. Ele se relaciona com elas e ele sabe que essas pessoas precisam dele. Quando os religiosos da época veem Jesus na casa de Mateus, eles falam mal. Fala: "Jesus está se assentando com pessoas de má fama." E Jesus fala que ele quer misericórdia, que ele quer que as pessoas sejam bondosas. Ele não quer os rituais religiosos. Ele não se alimenta dos rituais religiosos. Ele quer que as pessoas sigam a ele. E ele foi para transformar pessoas imperfeitas. E ele está disposto a se assentar comigo, a se assentar com você, a fazer parte da minha vida, a fazer parte da sua vida, porque somos nós, os falhos imperfeitos, que precisamos de Jesus e graças a Deus, ele veio para nós. Meus queridos, hoje no nosso momento de oração,
nós vamos interceder a Deus por um fato que tem dominado o nosso noticiário já há alguns dias. É a situação dos nossos irmãos e irmãs lá do Afeganistão. A situação de muitas pessoas que estão vivendo em pânico, pessoas que estão com medo do amanhã, pessoas que estão com medo do hoje, pessoas que estão ouvindo guerras, bombas, pessoas que estão vendo irmãos e irmãs serem mortos, serem dilacerados, pessoas que estão tendo suas vozes silenciadas, que estão sendo impedidas até de fugir. Existe uma grande dor naquela parte do mundo. Muitas pessoas estão chorando, estão sofrendo. Jesus vem para os doentes, para os que sofrem. Então vamos pedir a Deus que Ele alcance aquelas pessoas com graça, com bondade. Vamos pedir a Deus que Ele providencie saída, socorro. Nós não sabemos nem como socorrer. Que Deus providencie uma saída para os nossos irmãos e irmãs que sofrem. Oremos. Querido Pai, nos últimos dias nós temos ouvido e assistido a notícias de grande sofrimento que atinge pessoas lá no Afeganistão. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão temerosas, ó Pai. Estão com medo de ficar em suas casas, estão com medo de sair, estão com medo do que vai acontecer. Pessoas estão vulneráveis, impotentes, sendo silenciadas, sendo agredidas. Pai, nós não temos força para socorrer aquelas pessoas que sofrem. Clamamos ao Senhor, que o Senhor providencie a saída, que o Senhor seja a saída deles, ó Pai. Que o Senhor conduza a história, Pai. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor guie as outras nações ao redor, ó Pai, para que saibam o que fazer, para que consigam acabar com as atrocidades que os irmãos e irmãs nossos lá do Afeganistão estão sofrendo. Tem misericórdia deles, ó Pai. Que a Tua graça alcance as pessoas que sofrem, os doentes. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para os doentes, para aqueles que precisam. Por isso nós pedimos o Teu socorro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa colocar em prática a palavra de Deus que te chama a seguir Jesus Cristo. Que você possa enxergar Jesus Cristo na sua vida, Jesus Cristo se relacionando com você. Até amanhã, se Deus quiser.